Nem todas as histórias de estradas falam apenas de acidentes e lendas comuns. Algumas guardam segredos que nos conectam ao inexplicável, onde seres sobrenaturais parecem cruzar caminhos com o nosso mundo. Agora, você irá ouvir um relato que mistura tecnologia, tradições e um aviso curioso deixado por alguém que parecia saber mais do que devia. Quem nos conta esse primeiro relato é alguém que irei chamar de M. Oi, Dom. Boa noite. Quero compartilhar uma história que gostaria que permanecesse anônima. Tenho o hábito de escutar seus relatos enquanto trabalho, a maior parte do tempo em casa, no esquema de home office. Uso um pequeno dispositivo em formato de esfera, que possui sensores sensíveis ao toque para controlar o volume ou pausar e reproduzir o áudio com um simples toque. O curioso é que minha experiência começou, aparentemente depois que ouvi relatos sobre duendes e fadas em um jardim. Isso tudo aqui no YouTube. Não liguei os pontos de imediato, até que me deparei com uma publicação em um grupo do Facebook. Alguém comentava que, ao ouvir essas histórias em volume alto, sem fones de ouvido, certos seres poderiam se incomodar. Foi aí que percebi que as coisas estranhas que começaram a acontecer em casa coincidiam com o dia em que ouvi um episódio sobre os duendes de Cuautitlán. Lembro que, enquanto escutava, o volume do meu aparelho subia e descia sozinho, como se alguém estivesse mexendo nele. No entanto, o dispositivo não tinha nenhum defeito. Dava até para ouvir o som característico que ele faz ao ser tocado, embora eu estivesse completamente sozinho em casa. Em seguida, sem aviso, o relato parou e começou a tocar música aleatória. Tentei não dar muita importância, achando que poderia ser só um bug qualquer no eletrônico. Mais tarde, contei o ocorrido aos meus irmãos, mas eles apenas riram de mim, dizendo que meu aparelho estava amaldiçoado. Isso me desmotivou a compartilhar mais sobre o assunto e resolvi agir como se nada tivesse acontecido. Mas essa não é o fim da história. No último fim de semana, fui com minha família a um vilarejo no estado de Hidalgo, conhecido pelas suas crenças e histórias sobre duendes. Tudo parecia normal até entrarmos em um museu dedicado a esses seres. De repente, uma pessoa se aproximou de mim, ignorando completamente minha família, e disse: "Você está carregando um com você." No início, achei que tinha entendido errado, mas ele repetiu: "Você tem um travesso ao seu lado." Fiquei realmente impressionada com o que ouvi. A única recomendação que recebi foi deixar doces e algumas moedas como oferenda para esses seres, algo que, segundo a pessoa, era importante fazer. Lá fora, logo na saída, encontramos um grupo de motociclistas. Um deles, um senhor mais velho, decidiu compartilhar conosco uma breve história que explicava o motivo de estarem ali. Ele contou que acreditavam em espíritos que habitam as estradas. Disse que, há muito tempo, um motociclista solitário sofreu um acidente em uma dessas vias. A história diz que o acidente foi provocado pelos duendes que habitam o caminho. Enquanto estava ferido no chão, o motociclista viu várias dessas pequenas criaturas se aproximarem, tentando roubar as suas alforjas. Em pânico, ele começou a lançar tudo o que tinha à mão, qualquer objeto que pudesse pegar na mochila. No entanto, o último item que lhe restava era um pequeno sino de metal. Quando ele segurou o sino para arremessá-lo, o som que produziu pareceu incomodar os duendes. Eles começaram a recuar e, em pouco tempo, o deixaram completamente em paz. Desde aquele dia, o motociclista nunca mais viaja sem carregar um sino amarrado à sua moto, e faz questão de presentear outros viajantes solitários com um igual. O motociclista que nos contou essa história nos mostrou o sino que ele próprio recebeu. Para minha surpresa, ao terminar de narrar, ele me entregou o pequeno sino como um presente. Explicou que eu deveria pendurá-lo no meu carro, em um local onde pudesse tilintar enquanto eu estivesse na estrada. Apesar de não ter certeza se acreditava naquilo, não hesitei e amarrei o sino na parte inferior do para-choque traseiro. Sei que esta não é exatamente uma história de terror, nem se aproxima das narrativas macabras que você costuma contar, mas quis compartilhá-la pelo quão interessante foi essa conversa e tudo o que ouvi naquele vilarejo repleto de histórias sobre duendes. O curioso é que agora, quando viajo por alguma estrada, se baixo o volume da música e presto atenção, consigo ouvir o suave tilintar do pequeno sino.
Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Se você passa tanto tempo na estrada quanto eu, acaba escutando todo tipo de história. Alguns motoristas juram que já cruzaram com fantasmas. Outros falam de lendas sombrias envolvendo acidentes. Mas o que vivi certa noite há uns anos ainda me deixa com um frio na espinha. Era uma daquelas viagens longas de sempre. Transportava materiais de construção de Chihuahua para Monterrey. O tempo estava calmo, a estrada praticamente deserta, e tudo parecia correr bem, exceto por uma coisa. O nível do diesel estava caindo rápido demais. Eu tinha calculado que o combustível daria até o próximo grande posto, mas algo estava errado. Cogitei que o medidor pudesse estar com problema, mas preferi não arriscar. Foi então que notei uma placa velha já tomada pela ferrugem com os dizeres "Posto de combustível a 2 quilômetros". Aquilo me deixou intrigado porque eu conhecia bem aquele trecho e não lembrava de haver um posto ali. Apesar disso, decidi seguir o desvio indicado. Quando cheguei, o lugar era exatamente o que imaginei ao ver a placa. Pequeno, com 2 bombas de gasolina antigas e uma loja modesta ao lado. O mais esquisito, porém, era que não havia ninguém por ali. Desci do caminhão, olhei em volta e até gritei na esperança de que alguém aparecesse. Nada. Só encontrei um bilhete preso na porta da loja, escrito à mão: "Volto logo". Esperei um pouco perto do caminhão, mas o ambiente era estranho. O silêncio era tão profundo que parecia irreal. Nem mesmo o som dos grilos quebrava aquele vazio. Então ouvi algo, um ruído seco, como se algo estivesse sendo arrastado vindo dos banheiros no fundo do posto. Não sou de me assustar fácil, mas um arrepio subiu pela minha espinha. Achei que alguém poderia estar machucado, então fui checar. Conforme me aproximava, vi que a porta de um dos banheiros estava entreaberta, balançando levemente, como se houvesse alguém lá dentro. Chamei perguntando se estava tudo bem, mas nenhuma resposta veio. Empurrei a porta com cuidado e assim que entrei, uma sensação terrível me envolveu. O lugar estava absurdamente gelado. Não era um frio comum, mas um daqueles que parece se enfiar direto nos ossos. E o que realmente me deixou desconfortável foram as marcas no espelho. Impressões de mãos, como se alguém tivesse pressionado o vidro com força. Mas aquelas marcas no espelho não eram normais. Eram finas e alongadas, com uma forma que não parecia nem de longe humana. Não perdi tempo tentando entender o que eram. Saí apressado e voltei direto para o caminhão. Assim que entrei, tentei dar partida no motor, mas ele simplesmente não respondia. Girei a chave de novo e nada. Era como se a bateria tivesse morrido sem motivo algum. A essa altura, meu nervosismo começava a tomar conta. Eu olhava pelos retrovisores, esperando ver alguém ou algo, mas tudo ao redor continuava vazio. Foi então que senti aquela presença. Aquela sensação inconfundível de que alguém me observava. Não o enxerguei de imediato, mas eu sabia que tinha algo ali. E quando finalmente olhei para a loja, vi uma figura escura, completamente imóvel, parada ao lado da porta. Não dava para distinguir rosto ou detalhes. Era apenas uma silhueta alta e negra que parecia me encarar fixamente. Não sei de onde tirei coragem, mas tentei a chave mais uma vez. O motor finalmente roncou e eu não perdi tempo. Engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude, como se minha vida dependesse disso. Só olhei para trás quando estava a uma boa distância do posto. A figura ainda estava lá, no mesmo lugar, imóvel, me observando como antes. Horas depois, cheguei a outro posto de combustível. Meu corpo tremia quando desci do caminhão, e a primeira coisa que fiz foi entrar no restaurante. Pedi um café, tentando me acalmar. Havia outros caminhoneiros no balcão, e depois de algum tempo, criei coragem para contar o que tinha acontecido. Um deles, um homem mais velho, parou de comer assim que comecei a falar. Seus olhos ficaram sérios, e ele me interrompeu para perguntar: era aquele posto do desvio antes do quilômetro 40?
Confirmei com um aceno, e ele apenas balançou a cabeça como se já soubesse o que viria. Ele me explicou que aquele lugar estava fechado há mais de 10 anos. O dono desapareceu misteriosamente junto com vários motoristas que passaram por ali. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas desde então, ninguém para naquele posto. Até hoje não faço ideia do que encontrei naquela noite, mas desde então, sempre tomo cuidado para abastecer o tanque antes de encarar estradas desertas. Nunca mais confiei em postos de gasolina desconhecidos. Olá a todos. Espero que estejam bem. Gostaria de compartilhar uma história que me veio à mente recentemente, após o falecimento da minha avó há poucos dias. Essa narrativa, no entanto, é sobre algo que aconteceu com minha bisavó. Ela faleceu aos 99 anos de causas naturais, depois de viver uma longa vida em Naucalpan, no estado do México, próximo à colônia Las Minas. Desde os 5 anos, residiu na mesma casa, um lugar que mais parecia uma pequena vila. Quartos espalhados ao redor de um pátio central, com o banheiro localizado do outro lado do espaço. Quando eu tinha cerca de 10 anos, ouvi essa história pela primeira vez diretamente da minha bisavó. Ela me contou que tinha apenas 15 anos quando começou a enfrentar dificuldades para dormir. Muitas vezes, levantava-se durante a madrugada para caminhar pelo pátio murado de sua casa, que possuía um portão. Em uma dessas noites, resolveu levar uma cadeira ao pátio para se sentar e esperar o sono chegar. A única luz presente era a do luar. Foi então que ela percebeu algo estranho. A sombra de uma figura masculina, alta e muito magra, parada junto ao portão. Imediatamente, ela levantou-se e caminhou em direção à figura, acreditando que poderia ser apenas a sombra de algum objeto criando uma ilusão. Porém, quanto mais se aproximava, mais nítido ele ficava. Finalmente, ela viu com clareza. Era realmente um homem. Ele a encarava fixamente e, de repente, sorriu. Minha bisavó disse que naquele instante entrou em um estado de torpor e não se lembrava de mais nada. Horas depois, uma de suas irmãs acordou para ir ao banheiro atravessando o pátio. Foi ela quem encontrou minha bisavó desmaiada próxima ao portão. Assustada, gritou por ajuda. Sua mãe e outra irmã vieram imediatamente e a levaram de volta ao quarto. Naquela época, apenas mulheres moravam na casa, já que o pai delas havia falecido anos antes em um acidente de bicicleta. Ao examiná-la, perceberam uma marca estranha no pescoço, mas ninguém conseguiu identificar o que poderia tê-la causado. Embora tivessem tentado ignorar o ocorrido para não sucumbirem ao medo, algo curioso aconteceu desde aquele dia. Minha bisavó, que antes sofria de insônia, passou a dormir tranquilamente. Contudo, isso veio acompanhado de uma nova peculiaridade. Ela se tornou sonâmbula. No meio da noite começava a caminhar pelo pátio enquanto dormia, sem estar consciente do que fazia. Ao acordar, não tinha qualquer memória de como havia chegado ali. Esse comportamento repetia-se cerca de 3 vezes por semana. Como suas irmãs dormiam em quartos separados, muitas vezes não percebiam o que acontecia. Pouco tempo depois, minha bisavó notou o surgimento de novas marcas em seu corpo, semelhantes a mordidas, espalhadas pelos braços, tornozelos e pescoço. Estranhamente, ela nunca relatou o que estava acontecendo para sua mãe ou irmãs, como se algo a impedisse de falar sobre aquilo. Além disso, sua saúde começou a piorar. Passou a desmaiar com frequência, sentia-se exausta, sonolenta, e seu apetite diminuiu consideravelmente. Nesse período, começou a sonhar constantemente com aquele homem que vira na primeira noite. Nos sonhos, ele parecia diferente. Era um jovem de aproximadamente 25 anos, muito bem vestido, atraente, que sempre aparecia entrando em seu quarto. Ela descrevia o homem como alguém de aparência marcante, pele extremamente clara, alto, com cabelos castanhos e olhos castanho escuros. Sua postura era elegante e ele exalava um perfume intenso, quase hipnotizante de aroma irresistível. Em seus sonhos, minha bisavó via como ele ficava na entrada do quarto por um tempo, apenas observando-a dormir. Em seguida, ele se aproximava lentamente,
acariciando seu rosto, deslizando os dedos pelo seu cabelo e, por fim, beijando-lhe a bochecha. Minha bisavó sentia-se profundamente atraída por ele. Era mais que atração, uma mistura de paixão e fascinação que beirava a obsessão. De forma inexplicável, ela dizia que, sem uma única palavra ser dita, ele conseguia se comunicar com ela, como se seus pensamentos fossem transmitidos diretamente à sua mente. Ele dizia que logo a levaria para viver ao seu lado, que faltava pouco para estarem juntos para sempre. E completamente encantada, ela concordava, dizendo que desejava ir, que queria estar com ele e morar em sua casa. Sempre que acordava após esses sonhos, ela se via no pátio. Em silêncio, retornava ao seu quarto e tentava dormir novamente. Durante o dia, não conseguia parar de pensar naquele homem. Ela dizia que até mesmo acordada sentia estar apaixonada, uma paixão que parecia real. Curiosamente, o perfume dele permanecia em seu quarto, como um lembrete persistente de sua presença. Esse ciclo estranho e inquietante durou cerca de 2 meses, até que, em uma madrugada, sua mãe, ao se levantar para ir ao banheiro, notou algo estranho próximo ao portão. Lá estava minha bisavó, nos braços de um homem que beijava seu pescoço. Indignada, a mãe correu em direção aos dois, pensando que sua filha tinha trazido algum rapaz escondido para casa. No entanto, ao se aproximar, presenciou uma cena que jamais esqueceria. O homem não estava apenas beijando sua filha, ele estava mordendo seu pescoço. Horrorizada, ela gritou: "O que você está fazendo?" O homem virou-se para ela e foi então que notou algo assustador. De sua boca saíam presas e parecia haver sangue escorrendo delas. A mãe começou a gritar, chamando suas outras filhas. Em pânico, correu de volta para o quarto enquanto as irmãs da minha bisavó saíam correndo de seus cômodos, alertadas pelos gritos. Viram o homem fugir da casa com um movimento sobrenatural, pulando o muro como se desafiasse as leis da física. Minha bisavó, por sua vez, continuava de pé perto do portão, ainda em estado de sonambulismo. A mãe retornou com um rosário e uma cruz em mãos. Contou que, enquanto rezava, o homem parecia perturbado pelos sons e, ao perceber a movimentação das irmãs, escapou rapidamente. Com cuidado, ela levou minha bisavó de volta ao quarto, temendo acordá-la, pois sabia que despertar um sonâmbulo poderia ser perigoso. Deitou-a na cama e, ao examiná-la, notou várias mordidas espalhadas pelo corpo, mas a mais impressionante estava no pescoço, onde não havia sequer uma gota de sangue. Na manhã seguinte, a mãe da minha bisavó foi até o molinito de Naucalpan em busca de ajuda. Procurou uma mulher conhecida como Dona Maria, que tinha fama de realizar trabalhos de limpeza espiritual. Quando Dona Maria chegou à casa, ouviu o relato da mãe, mas sem detalhes sobre os sonhos. Após avaliar a situação, ela disse algo que deixou todos arrepiados. Pelas marcas no corpo, pelo cheiro peculiar que até ela conseguia sentir no ambiente, e pelo que foi descrito, estava claro que o que perseguia minha bisavó era um vampiro. Dona Maria, sem ter conhecimento prévio dos detalhes, olhou para minha bisavó e perguntou diretamente: "Você sente algo por ele, menina? Você pediu que ele a levasse, não foi? E permitiu que ele entrasse em sua casa." Foi como se essas palavras desbloqueassem algo na mente da minha bisavó. De repente, ela se lembrou de um episódio que parecia ter sido apagado até aquele momento. Recordou-se de um dia, não muito tempo antes, quando voltava para casa após comprar pão. Ao abrir o portão, viu o homem pela primeira vez, do outro lado da rua estreita. Ele sorriu para ela e, para sua surpresa, pronunciou seu nome. Um nome que minha bisavó nunca quis revelar para mim. Naquele momento, ele perguntou com uma voz serena se poderia lhe oferecer um copo de água. E ela, como se o conhecesse há anos, como se uma confiança inexplicável tivesse se instaurado entre os dois, respondeu sorrindo: "Claro, entre, eu já trago para você." Ela foi à cozinha buscar a água, mas ao retornar ao pátio, ele já não estava mais lá. Confusa, fechou o portão e seguiu com sua rotina, tentando esquecer o ocorrido. Ao contar isso a Dona Maria, confessou também que sim, sentia-se atraída por ele, de uma forma que lhe causava vergonha. Era uma espécie de dependência emocional e física que ela não conseguia controlar. Um desejo irresistível de estar perto dele.
Dona Maria explicou que essa era a estratégia dos vampiros: seduzir suas vítimas para conseguir levá-las. A mãe da minha bisavó, embora cética, admitiu acreditar em bruxas e naguais, mas em vampiros, jamais. No entanto, reconheceu o perigo e decidiu seguir todas as orientações de Dona Maria para proteger sua filha. Dona Maria advertiu que, se não tomassem as medidas necessárias, o vampiro acabaria por levar minha bisavó em pouco tempo. Então passou uma série de instruções. Deveriam colocar determinadas plantas no pátio, fazer uma oração especial todas as noites antes de dormir, e minha bisavó precisava tomar banhos com ervas específicas. Além disso, ela entregou um amuleto preparado especialmente para ela, que deveria ser usado o tempo todo, sem jamais ser retirado. Nas noites que se seguiram, coisas inquietantes começaram a acontecer. Batidas ecoavam do lado de fora do portão, como se alguém estivesse tentando entrar. Minha bisavó contou que ouvia seu nome ser chamado repetidamente. A voz pedia para que ela retirasse o amuleto e saísse. O perfume que a hipnotizava estava sempre presente, deixando-a ainda mais vulnerável. Por precaução, ela começou a dormir no quarto da mãe. Apesar disso, em várias ocasiões, levantava-se adormecida e tentava sair. Embora nunca chegasse até o pátio, entrava em uma espécie de transe, lutando para arrancar o amuleto de seu próprio corpo. Os dias que se seguiram foram complicados, mas com o passar dos meses, tudo voltou à normalidade. Dona Maria garantiu que o vampiro havia se afastado, que provavelmente não retornaria, desde que as orientações fossem seguidas à risca. A principal delas era nunca, sob hipótese alguma, tirar o amuleto. Minha bisavó obedeceu fielmente. Com o tempo, ela foi se recuperando. No entanto, os anos trouxeram a perda gradual de sua memória, e ela se tornou cada vez mais reservada, falando menos com o passar do tempo. Ainda assim, quando tinha forças, contava a história do vampiro que tentou levá-la. Mesmo aos 99 anos, mantinha o hábito de banhar-se com as ervas recomendadas por Dona Maria. Na casa, as plantas que protegiam o pátio continuavam no mesmo lugar, e os rituais eram mantidos como uma tradição de respeito ao que minha bisavó acreditava. Uma de suas maiores restrições era em relação ao amuleto. Ela nunca permitiu que fosse fotografado, dizendo que aquilo não era algo trivial ou para ser tratado como um jogo. Em respeito à sua vontade, nenhum de nós ousou desobedecer. Quando faleceu, o amuleto foi enterrado junto a ela, apesar de algumas discordâncias entre os familiares. Para muitos, era uma forma de honrar sua memória e garantir sua paz. O caixão foi preenchido com as ervas que ela usava em seus banhos, e uma oração, aquela mesma que recitava todas as noites antes de dormir, foi escrita em uma folha e colocada junto a ela. Descanse em paz, minha bisavó. É em sua memória que compartilho este relato, uma história que faz parte de nossa família. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Preciso dizer que não sou alguém que se assusta à toa. Com mais de 2 décadas ao volante de caminhões, já enfrentei de tudo: tempestades intensas, tentativas de assalto e trajetos quase impossíveis. Ainda assim, o que vivi há alguns anos continua me intrigando. Sempre que me lembro, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Era para ser apenas mais uma viagem rotineira, dessas que a gente faz sem nem pensar. Transportava uma carga de peças automotivas de Torreón a Saltillo, um trajeto que conheço como a palma da mão. A noite estava calma e a rodovia deserta. Já havia passado pelo trecho mais complicado e só restavam algumas horas para o destino. Foi então que o cansaço começou a pesar. Não queria parar, mas sabia que seria imprudente continuar dirigindo daquele jeito. Quando avistei um posto de gasolina ao longe, decidi encostar. O lugar não me pareceu familiar, mas também não causou estranheza. Ficava à beira da estrada, com um pequeno estacionamento, uma lojinha e 2 banheiros ao fundo. As luzes, embora acesas, tinham um brilho fraco, como se estivessem prestes a apagar.
Parei o caminhão, desliguei o motor e saí para esticar um pouco as pernas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Não havia o som típico de outros caminhões chegando ou saindo, nem o burburinho de rádios ligados. Apenas um vazio absoluto. Pensei que talvez fosse tarde demais e os outros motoristas já estivessem dormindo. Resolvi entrar na loja para comprar um café. Precisava de algo para espantar o sono. Atrás do balcão estava um senhor de idade. Ele mal levantou os olhos quando entrei, mas havia algo estranho em seu semblante. Não posso dizer que parecia hostil, mas seu sorriso tinha algo de desconfortável, como se fosse forçado, uma tentativa de simpatia que não convencia. No fundo do ambiente, 2 homens estavam sentados em uma mesa. Não conversavam, não comiam, apenas estavam lá, observando discretamente. Após pagar pelo café, o atendente me fez uma pergunta que me deixou intrigado. Está viajando sozinho? Ri meio sem graça e confirmei com um sim. Ele ficou me encarando por alguns segundos como se me analisasse antes de devolver meu troco. Aquele lugar tinha algo de errado, embora eu não soubesse explicar o quê. Quando voltei para o caminhão, percebi algo que fez meu estômago revirar. A porta do passageiro estava entreaberta. Sempre a mantenho trancada, principalmente quando estou na estrada. Cogitei que talvez tivesse esquecido devido ao cansaço, mas a situação parecia errada. Revirei a cabine rapidamente. Tudo estava como antes, mas aquela sensação de que alguém tinha estado ali não me abandonava. Liguei o caminhão decidido a sair dali o mais rápido possível. Enquanto me afastava do posto, comecei a perceber detalhes que não faziam sentido. Os espelhos laterais estavam ligeiramente fora de posição, como se alguém tivesse mexido neles. É algo que nunca deixo de ajustar antes de seguir viagem, então aquilo me incomodou. Além disso, havia um cheiro estranho dentro da cabine, algo parecido com suor, mas sabia que não era meu. Tentei afastar esses pensamentos e focar na estrada, mas a sensação de desconforto persistia. Toda vez que olhava para os espelhos, sentia que algo estava errado. Em determinado momento, tive a impressão de ver algo que não deveria estar lá. Foi rápido, um reflexo fugaz de algo pequeno, uma sombra que sumiu quase imediatamente. Me convenci de que era o cansaço ou os efeitos da cafeína, nada mais que a minha mente pregando peças. Decidi que precisava de uma pausa para me recompor e escolhi parar na próxima estação de serviço. Quando cheguei, o cenário era mais familiar. Vários caminhões estacionados, o movimento típico de outros motoristas, e isso me trouxe certo alívio. Desci do caminhão e entrei no restaurante, mas mal sabia eu que as coisas iriam ficar ainda mais estranhas. Um grupo de caminhoneiros conversava animadamente em uma das mesas. Com meu café em mãos, me aproximei, e um deles, um senhor mais velho, me cumprimentou. Começamos a conversar, e não sei bem porquê, senti que podia desabafar. Contei sobre o posto de gasolina, o atendente de comportamento estranho, os 2 homens parados no fundo sem fazer nada, e mencionei a porta do caminhão aberta e os espelhos desajustados. Quando terminei, o homem ficou sério e me perguntou exatamente onde ficava o posto. Expliquei o trecho da estrada com todos os detalhes, e ao ouvir, ele fez uma expressão preocupada que me gelou a espinha. Esse lugar é conhecido entre nós, caminhoneiros. Não sabemos ao certo o que acontece ali, mas não é um lugar seguro. Não acreditamos nessas histórias de espíritos ou demônios, mas muita gente desapareceu depois de passar por lá. Aqueles homens que você viu, eles não estão ali por acaso. Outro caminhoneiro que estava ouvindo a conversa se juntou a nós e acrescentou uma história que só aumentou o peso daquela situação. Ele contou que anos atrás, um amigo dele parou nesse mesmo posto e nunca mais voltou para casa. Dias depois encontraram o caminhão abandonado a quilômetros de distância. A carga estava intacta, mas o reboque tinha marcas, como se alguém tivesse tentado arrombá-lo. Não sabia o que pensar. Tudo o que eles me contaram parecia fazer sentido, mas ao mesmo tempo era difícil acreditar. Poderia ser algo fora do comum acontecendo naquele posto, ou talvez fosse apenas gente com más intenções aproveitando o isolamento da estrada. Nenhuma dessas possibilidades era reconfortante. Voltei ao caminhão com uma sensação incômoda, como se algo estivesse fora do lugar.
Verifiquei tudo mais uma vez: espelhos, portas, o interior da cabine. Tudo estava como deveria, mas não conseguia me livrar da impressão de que alguém tinha estado ali. Subi no banco do motorista, liguei o motor e segui viagem, mas não consegui evitar lançar olhares constantes para os espelhos, como se esperasse encontrar algo. Aquela noite terminei a rota sem qualquer incidente, mas as dúvidas me acompanharam até o destino. Quando cheguei, mesmo exausto, não consegui dormir. O que realmente aconteceu naquele posto? Era algo sobrenatural, como alguns sugerem, ou apenas pessoas perigosas aproveitando a vulnerabilidade de quem passa por ali? Até hoje, não sei a resposta, e essa incerteza é o que mais me incomoda. Em algumas noites durante minhas viagens, essas memórias voltam. Me pego pensando no que poderia ter acontecido se eu tivesse permanecido ali por mais tempo, se não tivesse agido com cautela, ou se não tivesse ligado o caminhão a tempo. Provavelmente nunca terei uma resposta definitiva, mas há algo que a estrada me ensinou. Não importa se o perigo é humano ou sobrenatural, é sempre melhor estar atento. O que parece comum e inofensivo pode esconder armadilhas, e a regra mais valiosa é evitar parar em lugares desconhecidos. Numa viagem de carro, eu cruzava o estado de Ohio quando o cansaço começou a tomar conta. Para evitar riscos, resolvi parar em uma pequena cidade chamada Xenia. Por lá, procurei por um lugar para passar a noite e acabei me deparando com uma hospedagem chamada Xenia Country Inn. O local tinha um aspecto decadente, mas, para ser sincero, isso parecia ser o padrão da cidade inteira. Tudo que eu queria era uma cama para descansar. Nada de luxo. Estacionei no pátio e segui até o escritório da recepção, um pequeno espaço localizado na frente de um dos 2 blocos do motel. Dentro, um senhor de idade lia o jornal, alheio à minha chegada. O ambiente estava abafado e um ventilador de mesa fazia um barulho incessante. Pedi um quarto e ele ergueu os olhos com desdém, ainda segurando o jornal. Sem cerimônia soltou: 65. Interpretei como o preço da diária e entreguei meu cartão de crédito. Perguntei se seria possível ficar em um quarto de canto. A resposta foi curta e ríspida: não havia sinal de cortesia no atendimento. Em troca do pagamento, ele me entregou uma chave antiga, pendurada em um chaveiro simples e sem identificação. Nada de cartões magnéticos naquele lugar. Atravessei o estacionamento vazio até chegar ao meu quarto. A porta parecia ter vontade própria. Precisei girar e ajustar a chave algumas vezes antes de conseguir abri-la. Antes de entrar, observei o pátio deserto, com apenas 2 outros carros estacionados. A cidade parecia deserta, um verdadeiro cenário de abandono. Ao finalmente entrar no quarto, fui recebido por um odor desagradável, uma mistura de mofo e algo mais difícil de identificar, talvez vômito. Cogitei voltar à recepção para pedir outra acomodação, mas, considerando o estado geral do motel, imaginei que não faria diferença. O quarto era minúsculo. O carpete azul, encardido e puído, cobria o chão. Havia um sofá desgastado, uma mesinha de centro e uma cama que parecia ter sobrevivido a décadas de uso. Fechei a porta atrás de mim e, ao tentar trancá-la, me vi em uma batalha ainda pior do que havia enfrentado para abri-la. Depois de minutos lutando com a fechadura e quase perdendo a paciência, percebi que, embora a porta não estivesse devidamente trancada, ao menos não abria mais. Resolvi que isso já era o suficiente. Deitei-me na cama, sentindo as molas rangendo sob meu peso, quase como se protestassem. Peguei o controle remoto para ligar a TV, mas, como já suspeitava, não funcionava. Sem muitas opções, enrolei-me debaixo das cobertas, tentando ignorar o ambiente deprimente, e fechei os olhos para finalmente descansar. Foi então que aconteceu. Um barulho repentino na janela me fez quase saltar da cama. Olhei assustado e vi um homem do lado de fora, parecendo ferido e desesperado. Ele começou a falar com a voz fraca, mas insistente. Ei, por favor, me deixe entrar. Estou machucado, preciso de ajuda. Ele me viu claramente deitado na cama. Respondi gritando para ele procurar ajuda na recepção, mas ele não desistia.
Fiquei paralisado pela sensação de que aquilo era uma encenação, uma armadilha. Não havia nenhuma chance de eu abrir a porta para ele. Depois de um tempo ignorando suas súplicas, ele finalmente foi embora. Esperei um pouco antes de confirmar, e ao olhar novamente, não havia mais sinal dele. Foi só nesse momento que percebi o quanto aquele lugar era inseguro. Levantei-me rapidamente para testar a tranca da porta. Dei alguns puxões para ter certeza de que estava firme e, satisfeito com isso, fechei as cortinas para bloquear a visão das janelas. A última coisa que queria era que ele voltasse. O susto mexeu comigo, mas consegui me acalmar em cerca de meia hora. Eventualmente, caí em um sono leve. Durante o pouco que dormi, tive um sonho bizarro. Estava preso em um supermercado deserto, sendo perseguido pelo gerente. No meio do sonho, comecei a ouvir sons repetitivos, um clique constante que acabou tomando conta da situação onírica. Foi esse som que me despertou. Acordei sentindo um frio estranho no quarto. Olhei para baixo e percebi que o cobertor tinha sido puxado para longe de mim. Sentei-me, meio confuso, para puxá-lo de volta, mas foi quando percebi algo que me congelou. Na extremidade da cama, uma figura alta estava parada me encarando. Antes que eu pudesse reagir, ele disse: "Shh!" Falou para que eu não me mexesse ou fizesse barulho, garantindo que não me machucaria se eu seguisse suas instruções. Com a voz firme, perguntou onde estava minha carteira. Engoli em seco e respondi que estava no bolso da calça jeans, jogada no chão. Sem desviar os olhos, vi aquela figura sinistra se mover até minhas calças, vasculhando os bolsos até encontrar o que procurava. "O que mais você tem aqui?" perguntou. Respondi tentando soar calmo. "Só estou fazendo uma viagem de carro." Ele não disse mais nada. Pegou o que queria e saiu do quarto. Assim que ele se foi, pulei da cama para tentar trancar a porta novamente, enfrentando a mesma dificuldade de antes. Em seguida, liguei para a polícia, mas a resposta foi lenta e pouco útil. Com os nervos à flor da pele, fui até a recepção para ver as imagens das câmeras de segurança. O atendente reproduziu o vídeo, mas o intruso estava mascarado e usava um chapéu, tornando impossível identificar qualquer detalhe do seu rosto. Após recuperar o pouco dinheiro que tinha na carteira, saí daquele lugar imediatamente. Passei a noite no carro, preferindo o desconforto à insegurança. Na manhã seguinte, cancelei todos os meus cartões e prometi a mim mesmo: nunca mais pararia em um motel que parecesse suspeito. A lição foi dura, mas jamais esquecerei. Meu nome é Carlos, e já se vão mais de 2 décadas percorrendo as estradas. Nunca fui de acreditar em assombrações ou em qualquer coisa sobrenatural. Porém, o que vivi há alguns anos desafiou minha razão. Até hoje, quando estou dirigindo sozinho à noite, a memória daquele episódio me faz sentir um frio na espinha. Era uma dessas noites de inverno em que o gelo parece invadir os ossos. Tinha acabado de concluir uma entrega em um vilarejo próximo à divisa e voltava para casa com o reboque vazio. O trajeto não era longo e imaginei que àquela hora encontraria a estrada livre. Tudo o que queria era chegar logo e descansar. No início, tudo correu como esperado. A estrada estava completamente deserta, sem faróis, sem movimento, apenas o vazio. O vento uivava e o som ecoava pelo reboque, criando aquele tipo de barulho ao qual eu já estava habituado. Mas depois de uma curva acentuada, ouvi um som que me fez segurar o volante com mais força. Era um estrondo seco vindo do reboque, como se algo pesado tivesse caído lá dentro. Achei que fosse apenas o reboque reagindo a algum desnível no asfalto. Pouco depois veio outro barulho ainda mais alto, seguido de algo que parecia passos. Resolvi encostar no acostamento para verificar. Peguei a lanterna, desci do caminhão e fui até o reboque. A porta estava trancada, o cadeado intacto, exatamente como eu havia deixado. Abri a porta, iluminei o interior e não vi nada além das paredes metálicas e frias que amplificavam os sons. Respirei fundo, fechei tudo novamente e voltei para a estrada, convencido de que eram apenas ruídos comuns. No entanto, os sons persistiram. A cada quilômetro, os passos dentro do reboque se tornavam mais distintos.
caminhando de um lado a outro. Logo surgiu outro som, um leve toque na parede, como se alguém estivesse batendo suavemente lá dentro. Aumentei o volume do rádio para abafar aquilo, mas não adiantou. O momento mais aterrorizante aconteceu quando olhei pelo espelho retrovisor. Meu sangue gelou ao ver uma marca de mão na poeira do reboque. Era impossível ignorar. Eu mesmo tinha conferido o reboque antes de sair e estava absolutamente limpo. Mas agora a impressão de uma mão estava ali, clara como o dia, parecendo vir de dentro para fora. Sem escolha, parei novamente. Com o coração disparado, desci mais uma vez do caminhão, sentindo o ar ao meu redor carregado por uma presença que eu não conseguia compreender. Quando abri o reboque, a lanterna revelou o mesmo vazio de antes, mas desta vez havia algo novo no chão, pegadas, nítidas, como se alguém tivesse caminhado ali. Fechei a porta com força, tentando afastar o crescente desespero que me tomava. Repetia para mim mesmo que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez as marcas fossem antigas ou algo que simplesmente me escapara na primeira inspeção. Voltei para o volante, mas agora era impossível focar. Meus olhos estavam grudados nos espelhos, temendo enxergar algo que não deveria estar ali. Os sons persistiam e agora eram ainda piores. Não eram apenas ruídos, eram pancadas fortes, quase desesperadas, como se algo ou alguém estivesse preso lá dentro, lutando para sair. Então, ouvi o que nunca mais esqueci. Um sussurro. Era baixo, difícil de captar, mas inconfundível. Não consegui decifrar as palavras, mas a voz parecia fraca, exausta, como se implorasse por algo. Nesse momento, o pânico assumiu. Apertei o pé no acelerador, querendo apenas chegar ao povoado mais próximo. A ideia de descobrir o que estava acontecendo era insuportável. Mas, como se não bastasse, o caminhão começou a se comportar de forma estranha. A caixa parecia mais pesada e o veículo perdia força apesar de vazio. Conferi os indicadores e tudo estava normal. Mesmo assim, a sensação de estar arrastando toneladas não me abandonava. Depois do que pareceu uma eternidade, avistei as luzes de um pequeno vilarejo e encostei em uma pousada onde caminhoneiros costumavam fazer uma pausa. Assim que desci do caminhão, senti como se algo invisível tivesse sido tirado de cima de mim. Entrei no lugar, pedi um café e me sentei, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Alguns colegas estavam por lá, e entre eles estava Pablo, um amigo de longa data. Ele notou que algo estava errado e, com relutância inicial, acabei compartilhando tudo o que havia acontecido. A princípio, ele riu, achando que eu estava simplesmente exausto. Contudo, quando mencionei as marcas de mãos e os sussurros, a expressão dele mudou completamente. Um silêncio pesado pairou entre nós antes que ele falasse algo que só aumentou minha inquietação. "Esse reboque carrega uma história pesada", disse Pablo sério. Ele me contou sobre um incidente trágico envolvendo aquele mesmo reboque anos atrás. Um grupo de imigrantes tinha usado o reboque para tentar atravessar a fronteira clandestinamente. O motorista, sem saber que estavam lá, foi parado em uma blitz. Temendo as consequências, ele trancou o reboque e fugiu, deixando-os presos. Quando foram encontrados, já era tarde demais. Todos haviam morrido sufocados ali dentro. Desde então, vários motoristas que usaram o reboque relataram fenômenos estranhos, sons inexplicáveis, murmúrios e aquela sensação de peso incomum que tornava a direção mais difícil. Pablo sugeriu que eu devolvesse o reboque e não pensasse mais nisso. Naquela noite não tive coragem de voltar ao caminhão. Dormi na pousada e, ao amanhecer, levei o reboque direto para a base. Entreguei sem dar nenhuma explicação, só queria me livrar dele. Desde então, toda vez que passo por aquela rota, a lembrança volta. Talvez tenha sido apenas nervosismo, cansaço ou uma combinação de ambos, mas nunca consigo esquecer daquelas marcas de mãos na poeira, tão nítidas, como se alguém estivesse implorando para sair. Há coisas na vida que desafiam qualquer tentativa de compreensão, e acredito que naquela noite me deparei com algo que não deveria. Hoje cada ruído estranho no caminhão me deixa em alerta, e não consigo evitar checar os espelhos. Só espero nunca mais cruzar com um reboque vazio como aquele.
Olá, Dom, e a todos os inscritos. Quero começar dizendo que sou uma grande admiradora do canal. Ele já se tornou parte essencial da minha rotina noturna. Não consigo pegar no sono sem antes ouvir um relato. Hoje, finalmente, decidi compartilhar o meu. Sou da Nicarágua, um país pequeno, mas rico em histórias e tradições. Muitas delas bem parecidas com as lendas que ouvimos em outras culturas, como no México. Temos figuras lendárias como a Carreta Nagual, a Mona e a Chorona, entre outras. Porém, a história que vou contar envolve algo que vivi e que ainda mexe comigo. A protagonista da minha experiência é a enigmática mulher de branco, uma presença que aparece em muitos relatos, mas que me faz questionar. Será que todos enxergam a mesma mulher, ou ela é apenas uma manifestação de algo mais próximo e pessoal? Minha história aconteceu em 2001, quando eu tinha apenas 9 anos. Desde criança sempre adorei filmes e contos de terror, mas nunca imaginei que, tão nova, eu mesma seria personagem de um. Naquela época, meu bisavô materno enfrentava uma batalha árdua contra o câncer, que infelizmente acabou perdendo. 2 anos antes, minha bisavó havia falecido de um infarto, e acreditávamos que a solidão e a tristeza o consumiram mais rápido do que a doença. Parecia que ele apenas queria partir para se reencontrar com ela. Nos últimos meses de vida do meu bisavô, sua filha caçula, minha tia-avó Ana, que morava fora da capital, precisou voltar para estar mais próxima da família. Ela tinha 2 filhos pequenos, uma menina e um menino. Sempre que minha tia-avó passava a noite no hospital cuidando do pai, as crianças ficavam sob os cuidados de algum parente, ou até na própria casa do meu bisavô, mas nunca sozinhas, sempre acompanhadas por um adulto. Preciso dizer que a casa do meu bisavô tinha uma atmosfera muito peculiar. Até hoje, quem entra lá sente um peso estranho, algo desconfortável. Quanto mais você avança em direção ao fundo da casa, mais denso o ambiente parece ficar. Não sei se é medo, ansiedade ou uma mistura dos dois, mas não sou a única que sente isso. Várias pessoas já comentaram que há algo negativo naquele lugar, como se uma energia ruim habitasse ali. Na época, alguns dos netos e netas do meu bisavô, meus primos e primas de 2º grau, filhos dos irmãos da minha mãe, se revezavam para vigiar a casa durante a noite, evitando possíveis invasões. Minha mãe fazia parte desse grupo e, em uma dessas noites, decidi insistir para que ela me levasse junto. Não queria passar a noite na casa da minha avó. Minha mãe relutou no início, mas no fim acabou cedendo, e assim fomos juntas passar a noite lá. Desde pequena eu sempre tive dificuldades para dormir. Sou mais ativa à noite e tenho muita dificuldade em acordar cedo, o que, claro, não foi diferente nesse dia. Minha mãe é daquelas pessoas que apagam assim que encostam a cabeça no travesseiro. Naquela noite, éramos só nós 2 na casa. Naquela época não existiam os celulares modernos de hoje, e minha única companhia, enquanto eu estava acordada, eram meus próprios pensamentos. Passei horas deitada, encarando o teto no meio da escuridão. Estávamos no quarto principal, onde a cama de casal ficava encostada a uma das paredes. Eu estava deitada, olhando para o teto, enquanto minha mãe dormia ao meu lado esquerdo, virada em minha direção. As horas se arrastavam na escuridão e comecei a sentir um leve desconforto, como se algo estivesse prestes a aparecer e me assustar. Talvez fossem apenas pensamentos de uma criança impressionável, mas, para minha surpresa, aquilo que imaginei não estava tão longe de acontecer. Acredito que já era madrugada, talvez entre 2 e 3 horas, quando, ao lado direito da cama, bem próxima à minha mãe, uma luz começou a se formar. No início, era apenas um brilho suave que ia aumentando gradualmente, como se alguém estivesse ajustando a intensidade. Em cerca de 5 a 8 segundos, a luz ficou completamente visível, revelando algo que me deixou sem palavras. Uma mulher começou a tomar forma, onde antes havia apenas luz. Pela altura em que se encontrava, imagino que estivesse ajoelhada ao lado da cama, pois eu só conseguia enxergar a parte superior de seu corpo. Sua pele era extremamente clara e brilhava com intensidade, como se emanasse luz própria. Ela vestia algo parecido com uma camisola branca, do tipo que as mulheres costumavam usar para dormir tempos atrás. Seu cabelo era longo, liso e negro, com uma franja que cobria completamente os olhos.
Não consegui ver seu olhar, mas mesmo assim, havia algo de extraordinário em sua beleza. Após cerca de 5 segundos, a figura desapareceu do mesmo jeito que surgiu, apagando-se lentamente até restar apenas a escuridão. Eu estava profundamente impactada, mas não reagi. Permaneci imóvel, sem falar, gritar ou mesmo acordar minha mãe. Apenas fiquei ali, processando o que tinha acabado de presenciar. Alguns minutos depois, fechei os olhos e de alguma forma consegui dormir até o amanhecer. No dia seguinte, contei à minha mãe o que havia visto. Ela parecia ao mesmo tempo surpresa e cética. Disse que preferia não acreditar em coisas do tipo e sugeriu que eu esquecesse o ocorrido. Algum tempo depois aconteceu algo que parecia confirmar que aquela casa guardava mais segredos do que queríamos admitir. Minha mãe e minha tia-avó Ana estavam sozinhas lá, conversando tranquilamente. Era um período em que meu bisavô já havia falecido há alguns meses e minha tia-avó tinha se mudado de volta para a capital. As duas estavam na sala de jantar, que ficava próxima à parte dos fundos da casa, quando algo inesperado aconteceu. De repente, vindo daquele fundo sombrio da casa, ouviram claramente uma voz que ambas reconheceram imediatamente. A voz chamou: "Ana!" Instintivamente, minha tia-avó respondeu: "Sim, papai." Foi só após responder que ela e minha mãe se deram conta do que tinham acabado de ouvir. Elas se olharam perplexas, compartilhando o mesmo pensamento. Não pode ser, ele está morto. Sem pensar 2 vezes, levantaram-se e saíram correndo da casa, tomadas pelo medo. Não sei exatamente o que conversaram depois, mas anos mais tarde, minha mãe se lembrou daquele episódio e se aproximou de mim para perguntar: "Filha, você ainda se lembra daquela vez que viu uma mulher de branco na casa da tia Ana?" Respondi à minha mãe que, claro, lembrava muito bem do que aconteceu. Foi então que ela começou a me contar algo que nunca tinha compartilhado antes. "Quando você insistia em ir comigo para cuidar da casa, eu hesitava porque nas noites anteriores passei por coisas estranhas. Sempre acabava brigando com as crianças, porque de manhã encontrava tudo fora do lugar e a torneira do lavatório aberta, derramando água sem parar. E não era só isso. Outros primos comentavam sobre as 4 cadeiras de balanço na varanda. Eles juravam que à noite apenas uma das cadeiras balançava, enquanto as outras permaneciam imóveis, o que descartava a possibilidade de ser o vento. Era como se alguém estivesse sentado ali. Minha mãe fez uma pausa antes de continuar. Então, quando chegou minha vez de ficar lá novamente, e dessa vez sem as crianças, a mesma bagunça apareceu. De manhã, a torneira estava aberta novamente. Mas, sem ninguém mais na casa além de mim, quem eu poderia culpar? Prefiro pensar que era sua bisavó nos visitando, mas o que realmente nos assustou, a mim e a sua tia Ana, aconteceu alguns meses depois. Foi então que decidimos falar sobre isso. Minha mãe contou que depois daquela noite em que ela e minha tia-avó ouviram o que parecia ser a voz do meu bisavô, as duas começaram a se abrir sobre o assunto. Apesar de ser algo difícil de admitir, era impossível ignorar. Minha mãe decidiu contar à minha tia-avó sobre o que eu tinha visto. Surpresa, minha tia-avó respondeu que sua filha mais nova também havia falado sobre uma mulher vestida de branco. Assim como minha mãe, ela não deu atenção, acreditando que se tratava de uma amiga imaginária. Segundo a menina, essa mulher de branco usava botas no estilo cowboy e aparecia de pé. Depois dessa conversa, minha tia-avó resolveu investigar a árvore genealógica da família. Ela queria descobrir se havia alguma mulher que já tivesse morrido e que se encaixasse na descrição. Pele clara, cabelo negro e longo e um vestido branco. Vasculhou fotografias antigas cada vez mais distantes no tempo, até que encontrou algo. Uma foto da minha trisavó, a mãe da minha bisavó. Ela era a única que correspondia à descrição, ou pelo menos se parecia muito. Desde então, muitos na família decidiram acreditar que era realmente ela. E mesmo hoje, essa ideia ainda persiste entre nós. Ao refletir sobre tudo isso, lembrei que, no momento em que vi aquela figura, não senti medo ou ameaça. A sensação foi mais de surpresa, mas nunca de perigo. Inclusive, consegui adormecer logo em seguida, num sono profundo e tranquilo. Até os dias de hoje, outras pessoas dizem ter visto a misteriosa mulher de branco naquela casa.
Também continuam falando sobre a energia densa e pesada que emana do fundo do imóvel, como se algo sombrio ainda estivesse presente. Pessoalmente, gosto de pensar que era realmente a minha trisavó. Se ela não me causou terror, talvez estivesse lá para nos proteger. Quem sabe sua presença era uma forma de afastar a escuridão daquela casa. Aquela força estranha que derrubava pratos, espalhava objetos e abria as torneiras todas as noites, como ainda faz até hoje. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. No começo do ano passado, meu pai e eu embarcamos em uma viagem para prestar ajuda voluntária em uma vila que havia sido devastada por enchentes recentes. Lotamos uma caminhonete com roupas e doações variadas para auxiliar as famílias a se reerguerem. Na primeira noite, ficamos hospedados em um hotel com uma vista deslumbrante do mar. Passamos a noite assistindo no meu laptop ao filme A Bruxa de Blair, usando o Wi-Fi gratuito. O resultado? Uma noite mal dormida, com minha imaginação a mil. Já na segunda noite, minha mãe reservou um quarto em um motel para nós, pois a estadia acabou se estendendo. O lugar ficava a cerca de 100 metros de um parque de trailers e tinha uma bela vista para um grande lago. A propriedade era isolada, rodeada por árvores, e a escolha se deu por falta de opção. Segundo minha mãe, todos os outros lugares estavam lotados. Lá, conhecemos os dois responsáveis pelo motel. A administradora, uma senhora idosa, foi muito amável e nos explicou tudo o que precisávamos saber, incluindo a peculiaridade de o lago estar vazio havia 2 décadas. Já o marido dela tinha uma aparência que remetia diretamente a um vilão de filme de terror. Ele não nos dirigiu uma palavra, tampouco demonstrou qualquer traço de simpatia. Seu rosto marcado por rugas parecia derreter, e profundas olheiras cercavam seus olhos, criando uma figura perturbadora. Meu pai e eu começamos a sentir um desconforto crescente. O restante do dia passou num piscar de olhos e resolvemos jantar pizza e assistir a um filme para adiar ao máximo o retorno ao motel. Quando finalmente voltamos, já era noite cerrada. Ao abrir a parte traseira da caminhonete para pegar nossas coisas, encontramos uma sacola cheia de roupas infantis escondidas sob o estepe. Achamos que talvez fosse útil para alguém no parque de trailers e resolvemos levá-la até lá. Contudo, algo me fez hesitar. Talvez o efeito do filme de terror que assistimos na noite anterior, uma história sobre jovens que se deparavam com uma bruxa na floresta. Acabamos decidindo levar a sacola até a recepção do motel e perguntar ao estranho gerente se ele poderia entregá-la às famílias do parque. Quando explicamos nossa ideia, seus olhos se arregalaram. Ele balançou a cabeça com veemência e disse apenas: "Não, de jeito nenhum, eu não vou lá." Logo em seguida, ele se afastou sem mais explicações. Meu pai e eu trocamos olhares, ambos claramente pensando: o que foi isso? Optamos por deixar a sacola em uma caixa de doações quando voltássemos para casa. Depois de um banho rápido, fomos dormir. Lembro-me de acordar às 2h17 da manhã, interrompida pelo ronco alto do meu pai. Sem sono, peguei o celular e comecei a ler um livro, deitada de frente para a porta. Durante a madrugada, ouvi o som de carros acelerando do lado de fora. Decidi ignorar, achando que eram apenas algumas pessoas se divertindo por ali. Minha crença de que tudo estava bem desmoronou no instante em que percebi uma luz azul intensa escapando pelas frestas da porta, tanto na parte de cima quanto na de baixo. Ao mesmo tempo, sussurros baixos e indecifráveis vinham do outro lado. O medo me dominou por completo. Eu estava paralisada, sentindo meu coração pulsar na garganta enquanto minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Foi então que ouvi a maçaneta começar a chacoalhar, e naquele momento tive certeza de que algo ruim estava prestes a acontecer. De repente a luz desapareceu e um silêncio absoluto tomou conta do quarto. Fiquei imóvel, congelada de medo, por algo que deve ter durado uns 3 minutos, mas que pareceram uma eternidade.
Finalmente criei coragem para acordar meu pai e contar o que tinha acabado de acontecer. Ele reagiu com uma risada nervosa e explicou que, mais cedo naquela noite, também havia passado por algo estranho. Não conseguia dormir por causa de arranhões vindos das paredes, bem ao lado de nossa cama. Sem entender direito, questionei se ele estava brincando, mas ele apenas colocou o dedo nos lábios e sussurrou: "Shh, você ouviu isso?" O quarto ficou em um silêncio inquietante, até que subitamente um som de arranhões curtos veio da estrutura da cama. Pulei de onde estava e disse a ele que precisávamos sair dali imediatamente. Não houve espaço para debate. Deixamos a chave em cima da cama e corremos para a caminhonete. O relógio marcava 2h32 da manhã quando partimos. Nunca mais, em hipótese alguma, chegarei perto daquele motel. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.